de vida, pregar a palavra de Deus. O Reinhard Bonk, não sei quantos de vocês, quem já ouviu falar do Reinhard Bonk? Deixa eu ver. Quem nunca ouviu falar do Reinhard Bonk? Pai, toca nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou ter que, vou dar uma dica para vocês. Tem um cara chamado Pastor André Marques, mais conhecido como Pastor Sal. Ele é da igreja Bola de Neve lá em Foz do Iguaçu, conhece? Você está olhando para ele. Ele tem um canal no Telegram, Pitadas de Sal. Entra lá e veja os livros que ele publica. Você tem que comer livro para você poder entender o que ele está falando. O Reinhard Bonk, ele já partiu, está com o Senhor. Ele foi um grande avivalista, um evangelista e avivalista. Ele fazia grandes cruzadas na África. Tem uma foto do livro dele que você não vê o fim da multidão. O Ministério Boas-Vindas, no final de semana, para você ter ideia, fala Boas-Vindas, mas é o ministério deles. Do Ministério Boas-Vindas, eles pegaram em um final de semana 1 milhão de vidas que aceitaram o Senhor Jesus na África. Tá bom para você 1 milhão? Ou você quer 1.100.000? 1 milhão de vidas, meu querido. Então fez toda a diferença. Então ele fala que ele queria pregar, continuar pregando até o último fôlego de vida, e foi assim mesmo. E ele comparou a vida dele com aqueles aviões. Eu não lembro o nome do avião. O Major Nunes aqui podia me ajudar, mas ele não está mais com a gente, está lá em Recife. É um avião, aqueles bem grandão, eu não sei, esqueci o nome dele, que ele tem que pegar, ele pega a maior velocidade por causa do peso dele. Ele tem que dar um gás maior, aquela velocidade que ele tem, mas ele consegue levantar voo ainda. Então eu quero ser esse, que vai na velocidade, no gás e continua voando, recebendo aquilo que Jesus tem. Então bora, vamos lá em nome de Jesus, amém? Isso é bênção demais. Vamos orar, queridos, prepara o teu coração, hein? Essa noite de Jesus vai pegar a gente, aleluia, eita glória, aleluia, é bênção demais. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui hoje mais uma vez. Nós pedimos graça, direção, favor e orientação do Senhor através da tua palavra. Repreendido todo espírito de confusão, todo mal que de alguma forma queira atrapalhar aqui no ministério infantil, qualquer parte do ministério, nós repreendemos em nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês. Vocês não têm permissão para agir neste lugar. Nós repreendemos vocês na autoridade no nome de Cristo Jesus, e nós damos uma ordem: vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui hoje nós clamamos a presença de Deus, a manifestação gloriosa e poderosa do Espírito Santo. Que nessa noite haja conversão, que nessa noite haja mudança, que nessa noite haja um chacoalhar do Senhor nas nossas vidas, pois precisamos do Senhor, precisamos do teu agir, Senhor, sobre as nossas vidas. Quebrado e cancelado, meu Deus, tudo aquilo que venha trazer sono, distração ou tentar nos atrapalhar, Senhor. Nós nos abrimos, queremos estar sensíveis à tua voz, aquilo que o Senhor queira fazer. Usa a minha vida mais uma vez da maneira como o Senhor quer, para que possamos hoje, meu Pai, sair daqui transformados e tocados, e que Jesus receba a glória e honra. É o que nós oramos em teu nome, Senhor, amém e amém. Amada igreja, vivemos em dias onde a cada momento podemos ver tentativas de adaptarem um evangelho segundo a vontade do homem. Vivemos dias onde você acaba se deparando com isso. Hoje, ainda mais com a internet, você vê como isso tem se multiplicado. Você vê que existem muitos homens e mulheres de Deus que têm a mente falado e impactado de uma forma tão maravilhosa. Por outro lado, nós vemos algumas coisas que são delicadas demais. Uma tentativa de todos os lados de tentarem adaptar o evangelho, como eu falei, para os nossos dias. Falam que nós vivemos tempos diferentes, tempos modernos, tempos atuais, e que a palavra tem que ser adaptada, o evangelho tem que ser adaptado, as coisas têm que ser mudadas. E isso acaba sendo muito triste de ouvir. E eu acabo achando até interessante, porque como pode um evangelho que durante anos foi pregado e vidas foram impactadas,
Como que pode? Um evangelho de lá atrás, de tantas vidas, tantas pessoas foram pregadas, foi anunciado e pessoas foram salvas, vidas foram transformadas. Você nunca ouvia falar tanto como hoje, essa questão de quererem até mudar as questões da palavra de Deus, a Bíblia. Nós olhamos, por exemplo, na história. Se vocês não sabiam nem quem é o Reinhard Bonk, imagina os nomes que eu vou falar aqui agora. Se nós olharmos na história, entra no canal Telegram Pitada de Sal, você vai ver uns livrinhos lá, você tem que ler aqueles livros para você saber o que a gente está falando. Se nós víssemos na história, por exemplo, os moravianos. Quem sabe o que é os moravianos? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Moravianos, glória a Deus. A minha sogra, a mãe da pastora e a irmã Livanês. Para quem não sabe quem são os moravianos, eles eram homens. Ali vamos falar em 1700 e pouco, 1800. Eles eram pregadores da palavra de Deus, missionários que foram tremendamente impactados. Eles viviam um tipo de evangelho que, se a gente falar isso hoje, parece ser loucura. Eles viviam numa época onde a escravidão ainda reinava, então tinha escravos. E para você ter ideia do nível de impacto que foi de Jesus na vida deles, eles convertidos, eles se vendiam para serem escravos, para poder pregar o evangelho em ilhas onde estava a escravidão reinando. O nível de impacto dos moravianos era isso. Então você imagina, o cara tem a liberdade dele, mas ele ficou sabendo que tem ilhas, tem locais onde a escravidão está reinando. Aqueles escravos nunca sairiam dali, nunca teriam acesso a Jesus Cristo, e eles simplesmente se davam como escravos, sabendo que nunca mais poderiam sair de lá, só para poder pregar o evangelho, para que vidas pudessem ser salvas. Esses homens moravianos, eles impactaram demais a vida de um grande homem chamado John Wesley. John Wesley, você vai ficar boiando também, por isso que eu falo que tem que parar de ver menos Round 6, tem que parar de ver menos Big Brother e começar a ler o que a palavra fez nesses anos. Tem que ler Bíblia, tem que ler livros dos avivalistas, das coisas. É isso que queima na minha vida, é isso que toca o meu coração. Fica lendo lá os negocinhos só de coachzinho, só de superaçãozinha. Tem que ver o que os caras fizeram, as coisas que os caras bombaram. Os caras levantaram pessoas jamais poderiam imaginar. Então você vê, John Wesley foi impactado, milhões de pessoas aceitaram Jesus através da vida dele. O que dizer de Smith Wigglesworth? Aí pastor, aí se azedou demais, pastor. Já foi de John Wesley, moravianos, agora Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, meu querido, existe uma discussão no ministério dele, se ele ressuscitou 20 ou 24 pessoas. Eu falei, parceiro, depois do terceiro, do primeiro, tem que contar quantos foram. Meu irmão, há uma discussão de quantas pessoas ele ressuscitou. Smith Wigglesworth, agora, virada 1900 e pouquinho. Grande homem de Deus, que também impactou, pregou o evangelho, coisa extraordinária e maravilhosa. Eu li um livro dele que a esposa dele morreu. A esposa dele morreu e ele orou por ela e ela ressuscitou. E ela falou para ele, por que você fez isso? Eu estava lá com o Senhor e você me fez voltar para cá, para esse lugar. Que evangelho é esse? E a gente está aqui pedindo o evangelho para Jesus abençoar a gente para poder pagar o boleto da Renner. Me ajuda a pagar aquela blusa, Jesus, da Renner do ano passado, que acabou o inverno, está vindo outra, nem acabei de pagar ainda. Que evangelho é esse? O que dizer de Kathryn Kuhlman? Hoje eu vou falar uns nomes que é para mexer com você, para você ver, crente, o que você está lendo na sua vida. Kathryn Kuhlman, uma grande mulher, meu querido. A cara dela, você olha para ela, parece uma cara de doida, mas ela impactou demais, meu querido, aonde ela passava. Milagres extraordinários, vidas eram impactadas. Ela impactou a vida de um grande homem chamado Benny Hinn. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de Benny Hinn. Se também não ouviram falar de Benny Hinn, que tipo de crente que é você? Se você se converteu há um ano, beleza, meu querido. Se há mais de um ano e você não sabe de nenhum nome que eu falei, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Toma vergonha nessa cara, em nome de Jesus, aleluia. O que nós falarmos de William Seymour, se você não souber quem que é o William Seymour, agora pior ainda. O William Seymour, já fiz live com ele, com a camiseta dele, vai ficar mais fácil. O William Seymour foi um grande avivalista da Rua Azusa. Lembra da Rua Azusa? Já ouviu falar Rua Azusa? Aê!
aleluia. Rua Azusa, ministérios que saíram de lá, foram impactados, pregando evangelho. Sabe o que eu acho mais interessante? Esses homens e mulheres, o que eu falei aqui, só falei alguns, sem falar de Oral Roberts, sem falar de Bosworth, sem falar de tantos outros, os Hunters, e por aí vai, poderemos falar, meu, que tantas pessoas que pregaram o evangelho, que fizeram a diferença, que impactaram. Não foi o evangelho fast food adaptado, tipo, vamos adaptar o evangelho, não. Eles pregaram o evangelho segundo a palavra de Deus fala. Eles pregaram o evangelho que o Senhor tinha colocado, a palavra de Deus, para que houvesse transformação, mudança, impacto de uma forma poderosa e sobrenatural. Isso foi o que aconteceu. Então, se nós olharmos hoje, homens e mulheres que pregaram o evangelho de poder, de unção e de transformação, e pessoas foram impactadas, vidas foram libertas, pessoas foram curadas, vidas foram restauradas. Então não pregaram o evangelho adaptando para as pessoas, eles pregaram o evangelho segundo a palavra de Deus fala, segundo é. E sabe qual foi o resultado? Foi o resultado de vidas impactadas, transformadas e salvas. Por isso que eu falo hoje nós estamos vendo tempos onde as pessoas querem adaptar o evangelho, e por isso que mais e mais e mais nós vemos Jesus saindo do centro e o homem entrando no centro. Por isso que nós mais vemos o homem achando que o braço dele conquista tudo, o homem achando que o braço dele faz tudo, e está quase colocando o Senhor de lado. Quando você fala de sobrenatural, ninguém imagina o que é sobrenatural. Quando você fala de milagre, as pessoas não creem que é milagre. Quando você fala tudo isso, por quê? Porque nós estamos vendo tempo aonde nós como igreja temos que buscar isso. Então eu lanço um desafio para você, não precisa entrar no meu canal Telegram, se quiser entrar e sair, nem se inscrever, nem escreve, mas pega uns livros que está lá, vai atrás, comece a ler, você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida, vai começar a vir uma chama. Eu quero viver isso, eu quero viver isso. Posso contar mais um para vocês? Meu irmão, o que falar do avivamento de Gales? O avivamento de Gales foi tão forte que aconteceu em Gales, que as pessoas escreviam, relatos que eles tinham, era o relato de jornal, quando o jornal falava a coisa certa, aleluia. Hoje infelizmente é bem desafiador, né? É capaz de falar que é tudo mutreta, mas ali falavam os relatos jornalistas. As pessoas estavam lá em Gales, tá tendo um avivamento forte, gente, época de correio, carta, negócio não é hoje o WhatsApp. Eles mandavam cartas para outras cidades. A hora que as pessoas abriam aquelas cartas que foi escrita onde estava tendo o avivamento, aquela cidade que recebeu a carta começava a ter o avivamento, só de ler a carta. Então você imagina que poder é esse, que unção é essa. Por isso que eu falo para você, eu não creio que isso ficou no passado apenas, eu não creio que isso é apenas uma história, eu creio que eu e você podemos sim viver hoje. É o que nós cantamos aqui, nós pararemos de clamar enquanto o Senhor não vier, enquanto o Senhor não se manifestar, nós não vamos parar de clamar. Então eu falo para você, você pode continuar vivendo um evangelho do tipo, Jesus me ajuda, estou pelo perrengue, estou aqui, está difícil. Ou você pode falar, Senhor, eu creio que a tua palavra fala que o Senhor é um Deus que faz milagres, sinais, maravilhas, prodígio. Então hoje, irmão, eu falo para você, nós estamos vivendo uma era da igreja desafiadora. A igreja canta o que não acredita, a igreja lê o que não confia, a igreja fala de um Deus que não consegue ver que realmente é Deus. Então nessa noite é uma noite de você poder enxergar, tem um Deus que é vivo, real, que transforma, impacta, cura, muda, liberta. O teu casamento, meu querido, sabe o que vai mudar? É o poder do Senhor sobre a tua vida, trazendo mudança, transformação. O poder no seu negócio é o Senhor vindo, estou colocando na mão dele, trazendo a estratégia do alto para poder avançar as suas emoções. Sabe o que vai acontecer? Não é um remedinho que você vai tomar, o remedinho amortece, mas é a presença gloriosa do Senhor que traz cura, mudança, transformação, impacto. Então eu declaro sobre cada um de vocês que o poderoso e precioso Espírito Santo venha mexer com cada um de nós, para que possamos viver um evangelho segundo a palavra de Deus diz. Se você quer, dê uma salva de palmas, ele bem forte, aleluia. Espero que no próximo culto, quando eu for falar os nomes, você vai lembrar quem que é. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Ah, pastor, do Big Brother sei todos. O que o Big Brother faz na minha vida? O que agrega? Não, o que me ajuda? O que faz para mim? Faz nada, mano. Pelo amor do meu Jesus. Nós vivemos em dias onde o apóstolo Paulo falou para Timóteo algo muito forte e poderoso.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5 fala assim, ó: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Vira um pouquinho mais para mim esse aqui, ó, um pouquinho mais para mim, para poder pegar bem no meu topete. Aí, boa. Eita, tá melhor, cara? Tá melhor? Glória a Deus. Porque as pessoas só amarão, agora sim, ó, vento impetuoso. Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, parece que eu estou lendo hoje, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, ou melhor, parece que o apóstolo Paulo escreveu hoje. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros, não terão autocontrole, é aquela coisa, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Cara, parece que escreveu hoje. Aí ele continua: trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Hoje o que a gente mais escuta é a velha frase: eu tenho o direito de ser feliz, Deus me ama. Claro que Deus quer ver a gente feliz, bem, só que isso não nos dá direito de sair fazendo o que a gente quer, quebrando princípios que a palavra de Deus estabeleceu. Nós não podemos confundir isso. Aí ele fala: serão, essa daqui é pesada, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Paulo chega para Timóteo e fala isso, olha só o que ele fala: serão religiosas apenas na aparência. Sabe o que é isso? São pessoas que falam do que não acreditam. São pessoas, como eu falei, que louvam o que não creem. São pessoas que falam de Deus, mas nunca teve uma experiência com Ele. E aí, hoje nós vivemos uma era, que é uma geração, aonde eu falo para vocês, eu estou preparando uma mensagem, orando para que dia que for para poder ministrar, uma geração da informação ou da revelação. É uma geração que é muita informação, pouca revelação. É uma geração que sabe muito bem Jesus, mas não tem a revelação de quem realmente é Jesus. E aqui ele fala, são pessoas que só têm aparência, mas elas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Então hoje nós vemos isso. As pessoas falam: eu sou evangélico, eu sempre brinco, é o crente do IBGE. Eu não quero ser o crente do IBGE, eu quero ser um crente bíblico. Eu quero ser um crente que caminha segundo a palavra de Deus. O crente do IBGE é aquele que fala: você é o quê? Sou crente. Vive? Não. Acredita? Não. Você faz o quê? Sou crente. Então isso não é o tipo de crente, irmão, que Deus está procurando. E agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje é como se nós estivéssemos lendo o apóstolo Paulo escrevendo hoje. É como se fosse o Twitter de Paulo hoje. Vou twittar para ver como está a galera aí, ó. Segue o Twitter. Imagina o bafafá que ia dar. Hoje, se nós olharmos, as pessoas dizem que Deus, na verdade, as ama, e Deus entende a maneira como elas vivem, e Deus aprova a maneira como elas vivem, e Deus dá, e Deus valida a maneira que elas vivem. Elas praticamente querem adaptar, ou falar que Deus venha se adaptar ao modo de viver dela. Então você vê que estranho que é. Lá atrás, o que eu falei dessas pessoas que pregavam, eles pregavam um evangelho de renúncia. Você tem que morrer para a tua vontade. Se você quer ver realmente o reino de Deus, a unção e o poder do Senhor, não é mais a tua paixão que tem que governar você, não são mais o teu eu, as tuas vontades, não. Você tem que virar as costas para isso e abraçar aquilo que Deus tem. Aí você vê a milagre, você vê a transformação, você vê a mudança. Hoje não, hoje é o oposto. Hoje as pessoas não falam de morrer para si. Hoje as pessoas falam simplesmente que nós temos que viver de um jeito que eu faço o que eu quero e Deus tem que me amar desse jeito assim, ponto final. E quem prega diferente é alguém muito radical, mas não é radical, é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus espera de nós mudança. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus ama, eles falam que Deus ama tanto eles, essas pessoas que dizem assim, que simplesmente Deus permite eles viverem da maneira como elas querem, e ainda diz que Deus aprova. E se nós olharmos na palavra de Deus, será que Deus, Ele vê dessa maneira? Se nós olharmos, será que não importa o que eu faço, do jeito que eu faço, será que Deus aprova tudo? Concorda com tudo? Se nós olharmos na palavra de Deus, não é bem assim. E tem um momento na vida do rei Davi. O rei Davi, domingo nós falamos sobre ele. O rei Davi teve um
um processo desafiador até virar rei. Para quem não veio domingo, pega a mensagem, tem naquele WhatsApp que a galera manda o link, ou no meu canal do YouTube, Pitadas de Sal, você consegue ter acesso, Destruindo Fortalezas. Falamos sobre Davi ser ungido rei, e nessa que Davi foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi remover aquilo que não agradava a Deus, que ainda estava no meio do povo de Israel. Então você vê que ele foi para cima disso. Só que na sequência aqui Davi, ele acaba levantando e indo para eliminar ali os jebuseus, que era aquilo. Davi faz mais uma coisa. E aí na sequência do texto, na verdade ali, você vê no decorrer, ele tem mais um desejo. Davi amava a Deus, Davi amava o Senhor. Ainda que ele tenha falhado, tenha errado, você vê que até no erro dele, ele acabou se arrependendo, falando coisas tão fortes que ele falou: se for possível, tira reino, tira tudo, mas por favor, não tira o teu precioso Espírito Santo de mim. Então você vê que Davi tinha paixão, o desejo pela presença do Senhor. E Davi queria trazer a arca de Deus, que representava a presença de Deus, para o meio dele. Davi queria trazer. Davi sabia que a arca havia sido levada pelos inimigos, os inimigos haviam tirado a arca de dentro, da onde eles estavam, havia colocado na casa de uma pessoa. E a arca da aliança representava a presença de Deus, aonde Deus se manifestava, aonde Deus agia. E Davi fala: eu quero trazer a presença do Senhor para o meu meio, eu quero trazer a presença do Senhor para a minha vida, eu quero trazer a presença do Senhor para o reino ao qual Ele me confiou, eu quero trazer a presença do Senhor para minha casa, eu quero trazer a presença do Senhor para minha vida. Então Davi tinha um desejo de trazer a presença de Deus para a vida dele. Só que se nós olharmos aqui, nós vamos ler um texto agora. Davi, ele tomou uma atitude, e a atitude que ele tomou, a intenção foi boa, foi até legal, mas a execução não foi tão bacana. É um texto muito conhecido para quem já leu. 2 Samuel capítulo 6 versículo 2 diz assim: dispôs-se com todo o povo, Davi, que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Então para aqui, Davi pegou a arca da aliança, representa a presença de Deus, colocou num carro novo. Fez um carro novo, fez o novo, imagina, deve ter feito a Ferrari da época, entendeu? Fez a madeira bonita, fez uns aros, uns aros quase 120, desse tamanho da carroça, vai saber como é que é. Falou: não, vamos colocar uns pininhos cromadinhos aqui nessa carroça, vamos fazer a raiada, vamos fazer um negócio legal. De repente colocou até um lowrider, fez um negocinho meio para dar uma mexida vai saber o que fez alguma coisa, era um carro novo, um carro bacana. Continua. Levaram, versículo 4, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faiá, com harpas, com saltérios, com tamborins. Essa é a hora que as tias do pentecostal amavam os pandeirinhos. Quem é do pentecostal sabe o que eu estou falando. Quem é do pentecostal aqui? Quem é? Deixa eu ver. Algumas pessoas, meu querido. Quem era eu era também. As tias com o pandeiro santo, meu irmão. As tias chegavam com o pandeiro, o ritmo totalmente fora, mas a glória de Deus vinha. Por glória a Deus que o Senhor sonda o coração, amém? Porque se Deus fosse ver o ritmo, ele estava morto. Mas ali, olha lá, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Opa, segura aqui. Vamos pensar comigo, entra comigo no cenário. Davi tem um desejo de trazer a presença. Estão comigo aqui, gente? Amém? Quer trazer a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Isso que ele queria fazer era uma coisa boa, sim ou não? Pô, meu, quem não quer trazer Deus para dentro de casa? Se você não quiser, fala com a gente, nós vamos orar com você. Nós vamos perguntar quem está aí dentro. Só pode ser o Satanás.
Porque alguém que não quer trazer a presença de Deus, alguma coisa está estranha. Beleza, Davi quer trazer a presença. Ele colocou a arca num carro novo. Parece ser uma coisa boa, sim ou não? Sim, carro novo. Colocou no carro novo. Tinha festa quando estava trazendo a arca? Tinha, galera com pandeiro, cheia do pandeiro santo. Vamos adorar a Deus. Galera no gás. Galera bora. Galera firme. Alegria. Festa. Uau, estamos trazendo a arca, Davi trazendo, galera vindo, celebrando. Só que agora você vê que os bois tropeçaram. Queridos, isso é uma coisa minha. Nesses anos, a parte do meu pai é de Minas Gerais, Guaxupé, extremo sul de Minas. Então eu estou ligado de roça um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. É difícil você ver um boi tropeçar, hein? Não é fácil não, hein? Para mim, alguém tem um peteleco no boi. E esse peteleco não foi homem. Esse peteleco para mim foi Deus. E sou eu, minha visão. Porque na hora que os bois tropeçaram, a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E o texto fala o seguinte, o texto fala na sequência que Uzá foi colocar a mão. E no versículo 7, olha só o que ele fala: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Até aqui. Imagina a cena, Davi trazendo a presença, todo mundo celebrando, as tias do pandeiro santo na frente, todo mundo no rolê, todo mundo bacana. De repente agora os bois tropeçam. Nessa que os bois tropeçam, Uzá vem colocar a mão na arca. Já fez errado. A hora que ele colocou a mão, a Bíblia fala que ele morreu na hora. Na hora. Na hora, no meio do rolê. Imagina, o momento de festa virou um momento de morte. Momento de celebração virou um momento de morte. A Bíblia fala que Davi olhou e falou: mano, o que é isso? E Davi fala no versículo 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Se nós olharmos aqui, meu querido, quando você pega realmente pela história aquilo que Deus falou lá com Moisés, aqui é onde eu quero que você preste atenção. Quando Deus falou lá com Moisés como que os sacerdotes, os levitas deveriam carregar a arca, tinha um padrão que foi estabelecido por Deus. Então, por mais que Davi tinha a intenção e a vontade de trazer a presença de Deus para dentro da casa dele, Deus estabeleceu um padrão de como trazer isso. E aqui nós começamos a pensar muito bem na geração que fala hoje: eu posso buscar Deus do jeito que eu quiser. Será? Porque aqui você vê que Davi naquele exato momento ele teve a boa intenção, ele queria trazer a presença de Deus, mas a maneira como ele estava fazendo não era a maneira que Deus havia estabelecido. E na hora que o boi tropeça, meu irmão, como eu falei para você, é difícil ver um boi tropeçar. Pode, mas é difícil. A hora que o boi tropeça, Uzá foi querer impedir a arca de cair. Ao meu ver, meu querido, ali foi Deus querendo mexer com a vida de Davi. Ao meu ver, foi Deus querendo falar para Davi: Davi, a sua intenção é boa, mas a maneira como você está executando é errada. Não é a maneira como eu estabeleci. Ainda que você tenha a boa intenção de querer fazer isso, você não tem que fazer baseado no que você acha, tem que fazer baseado no que eu estabeleci. E isso muda completamente. Então aqui nós já começamos a ver. E agora, por que Uzá morreu? Uzá, a hora que Deus ali, o boi tropeça, a hora que ele coloca a mão na arca, ele morre. Isso para mim, meu querido, traz uma lição maravilhosa. Toda vez que você quer entrar na frente de alguém a quem Deus está querendo trabalhar, quem apanha é você. Deus queria lidar com Davi. Deus queria mostrar para Davi que a atitude que ele estava tendo até parecia atitude boa, mas a execução estava sendo errada. Mas naquela hora, Davi, a hora que tropeça tudo, naquele exato momento, Uzá coloca a mão. E na hora que ele coloca a mão, simplesmente ele morre. Então para mim, naquele exato momento, é algo que Deus fala muito forte: não queira entrar na frente de alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor. Quem vai apanhar vai ser você. Quantas vezes o Senhor já falou comigo? Às vezes eu vejo pessoas em situações difíceis na área financeira, passando uma dificuldade. Você quer tirar do que você tem para poder ajudar, e Deus falou assim: ó, não põe a mão, eu estou tratando com orgulho dessa pessoa. Se você colocar a mão, você está se enfiando na minha frente, e aí você vai se ver comigo.
É o trabalhar de Deus. Tem coisas que você não vai se meter. Por isso que eu falo para vocês, tem hora que a pessoa pede ajuda e tal, não sei o que, não é que a gente é orgulhoso, a gente ora, Espírito Santo, e aí, é para fazer ou não é? Como é que é? Ele fala, não faz, queridão, não vou fazer. Se a pessoa vai ficar bicuda, problema é dela. Mas não adianta, toda vez que você quer entrar na frente de alguém que está sendo trabalhado por Deus, você que vai apanhar. Então não queira entrar, a pessoa está sendo trabalhada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser forjada. Ela tem que ser. Deus estava lidando com Davi. Deus queria mostrar para Davi: o que você está fazendo não é o que eu estabeleci. Agora nós começamos a pensar, mas ele não queria trazer a arca? Sim, a intenção não era boa, era, mas não adianta só ter boa intenção, tem que caminhar segundo os princípios que foram estabelecidos. E isso são coisas que você temos que entender hoje. Então naquele exato momento, Davi começou a olhar para a vida dele e falou: cara, bacana, tem intenção legal, bacana. Mas ele mesmo fala, nós acabamos de ler no versículo 9: como virá a minha arca de Deus? A arca do Senhor, como virá a mim? Ele falou, cara, como que virá? Então alguma coisa está acontecendo. Talvez nós perdemos algo aqui, alguma coisa, puxa, não está batendo, não está legal. E quando você olha na palavra de Deus, você vê que Davi começou a buscar isso. Ele começou a buscar. Então aqui que deixa eu falar algo para você. Nós temos que buscar uma mudança em nossas vidas. Pare de achar que Deus é quem tem que se moldar aos nossos padrões de viver. Não, somos nós que temos que morrer para a nossa vontade, para o nosso eu, para a nossa paixão, e abraçarmos a vontade de Deus e a palavra dele, caminharmos segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então hoje nós temos que parar de achar que existe um evangelho adaptável para o meu estilo de vida. Não, o Senhor fala: você quer mudança? Eu tenho. Você quer transformação? Eu tenho. Você quer salvação? Eu tenho. Mas para isso você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Você tem que se arrepender. O que faz de arrepender? Arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Pregação do Senhor Jesus é virar as costas para o padrão desse mundo, é virar as costas para aquilo que não agrada o Senhor. Você não vai mais caminhar segundo você acha, você não vai mais caminhar segundo você quer. Você fala: não, isso é o padrão que eu tinha no passado, agora eu abraço o meu Deus, e qual é o padrão e a direção que Ele tem para a minha vida, e eu vou caminhar segundo essa direção, eu vou caminhar segundo essa palavra. Então até antes, eu e você, nós vivíamos um casamento da maneira que o padrão do mundo estabelecia. Mas se você quer ter um casamento abençoado, você precisa caminhar segundo o padrão da palavra de Deus. Se você é alguém solteiro e você está numa guerra interior, o mundo fala: fica com 2, com 3, com 4, testa 1, 2, 3, bora geral, até você encontrar alguém que é bacana. Isso é o padrão do mundo. Eu sei que era desse mundo sujo, eu sei que isso não muda nada, só arrebenta a gente. O emocional vai lá embaixo, se sente um lixo, um bagaço, acaba com tudo. Ele fala: se você quer ver mudança, esquece esse padrão que o mundo fala para você e abraça aquilo que eu tenho para a tua vida. Você quer ver sua vida financeira mudar? O mundo fala para você seguir um padrão, uma maneira, de uma forma completamente fora do princípio do padrão de Deus. Quando você seguir aquilo que a palavra de Deus fala, prepara, porque as janelas do céu serão abertas e as bênçãos serão derramadas sem medidas, aleluia. É o que a palavra do Senhor fala. Então nós não podemos ter boa intenção, nós temos que caminhar segundo os princípios da palavra. Não adianta ter boa intenção. Tem gente que brinca e que fala, já ouvi muitos: o inferno deve estar cheio de gente de boa intenção. Não é boa intenção. Na Bíblia você não vai encontrar aqueles que tiverem boa intenção, não. O meu justo viverá pela fé. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então hoje nós temos que olhar muito bem para que estilo de vida que nós estamos tendo. Será que nós estamos buscando Deus e falando para Deus se adaptar à nossa vida, aos nossos padrões, ou nós que estamos buscando a direção do Senhor para que Ele venha fazer a vontade dEle na nossa vida? Isso muda completamente. Davi olhou e falou: cara, como é que eu vou trazer a presença? Como é que eu vou trazer a arca? Eu tentei, eu tive a boa intenção, já que não era isso, Uzá morreu, cara, e agora? Meu Deus, que situação. Davi ficou mal, ficou pensando: cara, e agora? Aí quando você vê lá em Crônicas, Davi, ele foi atrás. Davi com certeza foi atrás. Davi pegou
com certeza, os rolos, os livros que falava da lei, que falava daquilo que Deus havia estabelecido, e ele falou, cara, alguma coisa eu fiz de errado, por que eu não estou vendo mudança? E aqui nós já começamos a ver, por que muitas vezes nós não vemos mudanças em áreas das nossas vidas? Porque talvez nós estamos querendo que Deus se adapte à nossa realidade, e não nós à realidade do reino de Deus. São coisas que nós temos que nos abrir, nós temos que enxergar, nós temos que buscar. Davi falou, cara, agora eu entendi. Você vai lá, 1 de Crônicas capítulo 15, Davi foi atrás, pesquisou e achou. Davi falou e disse-lhes, vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Ele viu quem tinha que levar a arca, não era um carro novo, eram os levitas. Levitas eram pessoas que haviam sido estabelecidas pelo Senhor para poder carregar a arca. Sabe por quê? Deus não quer animal de carga que carregue, mas homens dispostos a carregar a presença dEle. Deus não quer animal de carga, Ele quer homens dispostos, disponíveis a carregar a presença dEle. É isso que Ele quer. Ele não quer um carro novo, Ele quer pessoas com coração quebrantado. Ele quer pessoas que realmente entreguem a Ele e falem, Senhor, eu desejo carregar a Tua presença. Eu desejo ser aquele, Senhor, que vai ser usado por Ti. Eu desejo ser aquele que fará diferença na minha casa. Talvez ninguém da sua casa é alguém que teve o Senhor Jesus ainda. Você é o primeiro que se converteu. Eu falo para você, você é alguém hoje que sairá daqui com entendimento. Eu carrego a presença de Deus, eu carrego o precioso Espírito Santo, eu carrego algo na minha vida. E eu não quero simplesmente só falar que eu sou um crente. Eu quero ser aquele que vai impactar por onde eu passar, aleluia. É isso que nós temos que ter em nosso coração. E Davi falou, 1 de Crônicas 15, 12, e lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Davi já começou a ver que, opa, o negócio é mais estreito, tem que ter santificação. O que é santificação? Tem que sair daquilo que não agrada a Deus. Ele sabia que para trazer a presença, não era só colocar num carro novo, vamos lá. Deus espera de nós uma postura, Deus espera de nós um comportamento. Para trazer a presença, para atrair a glória, tem que ter santidade, santificação. Ele fala, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. 13, pois visto que não a levaste, olha só, pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora? Olha só, a intenção de Davi foi boa, sim ou não? Sim, mas ele reconhece, visto que não levaste na primeira vez. Por que não levou, Davi? Por que não foi? Porque nós não buscamos segundo nos fora ordenado. Se você é alguém que quer carregar a presença de Deus, você tem que entender como é que Ele espera que a gente se comporte. Eu não posso só falar, legal, bacana, acho legal, vamos lá no culto, vamos na igreja. Não, eu e Deus, best friend, estamos no rolê, todo mundo de boa. Deus estabeleceu princípios que não podem ser quebrados. E se eu e você queremos ver a nossa vida completamente mudada, nós temos que caminhar segundo esses princípios que foram estabelecidos. Então Davi reconheceu, falou, cara, a casa caiu, agora nós entendemos. Antes nós até tivemos uma boa intenção, mas não é só boa intenção. Deus colocou um padrão, Deus ordenou algo, Deus colocou algo que deveria ser seguido. Então aqui Davi reconhece, puxa, agora eu entendi. Quem tem que levar são os levitas, para serem mais específicos, é a tribo de Coate, os coatitas. Eles que deveriam carregar com varas, a vara atravessava a arca da aliança, e ia um em cada ponta levando a arca da aliança. Era aqueles que foram estabelecidos. Ele fala, eles deveriam levar nos ombros. Por isso que eu falei, Deus não quer animal de carga, Ele quer homens dispostos a carregar a presença dEle nessa terra. Ele quer essas pessoas, pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. Meu querido, o evangelho é muito mais do que a gente vir aqui pedir para Deus ajudar a gente a pagar as contas. O evangelho é muito mais do que a gente vir aqui e falar, Senhor, me dá uma ajudinha. Você é alguém que carrega algo dentro de você que precisa ser colocado para fora. Você é alguém que carrega algo da presença de Deus, tem que fazer diferença. Não dá para ser um crente, meu irmão, onde a gente encontra os crentes, cara, dá vergonha. Já ouvi cada coisa gritante, já vi até pastor falando, você não precisa ir para o culto, tem que ir para o consultório. Quem manda é a igreja não vai mudar a tua vida, o que vai mudar é consultório. Eu falo, aonde já se viu isso? Pastor que fala isso,
Crente não acredita mais, meu irmão. Se na boa, vou ser bem sério para você. Se ser crente é sair de casa, vir aqui no culto, trazer a mensagem para vocês e minha vida não ser mudada, eu sou o primeiro a ir embora desse lugar. Mas eu sei que isso, meu irmão, não é verdade. Eu sei que eu estou aqui porque eu sei que tem um Deus maravilhoso que move o sobrenatural. Eu sei que tem um Deus que move o impossível. Eu sei um Deus que moveu lá atrás, quer mover ainda hoje. Eu já vi sinais, vi coisas maravilhosas. Eu falo, Senhor, isso é só uma pontinha perto daquilo que o Senhor pode fazer. Então eu falo para você hoje, você pode sair daqui hoje da mesma maneira como você entrou. Você não vê a hora de ir embora para poder ver jogo, Big Brother, o que for, que não vai mudar nada. Meu irmão, bacana, legal, cada um escolhe o que quer. Eu não sei você, eu quero ser alguém que entenda e carrega a glória, a presença de Deus. Alguém que faz a diferença por onde passa, alguém que impacta, alguém que transforma, alguém que faz maravilhas no nosso meio de uma forma poderosa e sobrenatural. Se você quer, ter uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem aí, que acho que vocês não estão conectados comigo. Chegando aqui em Foz do Iguaçu, 4 anos atrás, chegando na cidade, eu entrei numa loja, vi uma loja aqui na esquina, tinha umas roupas interessantes, falei, deixa eu ver lá quanto custa as camisas, tal, os negócios, né? Meu pastor que mais usa é camisa. Vamos ver as camisas, tal, entrei, perguntei o preço, ela falou, falei, é 3 por o preço de uma? É esse preço mesmo? Jesus nos ajude. Falei, beleza, bacana, show. E papo vai, papo vem. Entrei com o meu cheiroso Jesus. Entrei com o lindão. Começando a falar e tal, sou aqui, sou da igreja tal ali, Bola de Neve. Eu já ouvi falar e tal, sou da igreja tal, ela falou. Não, ela falou assim, não, de vez em quando eu vou na igreja. Eu gosto de ir quando aqueles irmãos que revelam vão lá. Eu falei, interessante, você é aquela que só quer revelação, você não quer compromisso. Tem gente que só quer aqui. Alô, irmã Maricota, tudo bem? Estou passando um perrengue, dá para trazer uma revelação para os meus perrengues? Esse é o crente que só quer revelação para a vida dele, mas não quer compromisso. Acha que vai mudar. Não muda. Aí eu falei, conversando com ela, batendo um papo e tal, ela falou assim... e ela começou a contar o testemunho dela, de umas tretas que ela se envolveu, e ela fraturou o braço. Ela falou, inclusive esse braço meu aqui, eu tenho um problema e tal, eu não posso nem carregar a bolsa. Só de colocar a bolsa aqui já dá um problema, já mexe, dói demais e tal. Eu já olhei dentro do olhinho dela, já pensei comigo, a próxima vítima. Falei, sério? Interessante. Posso orar por você? Dentro da loja ela olhou, tipo, na loja? Falei, agora. Posso orar por você? Ela pode. Falei, então vamos, meu irmão, no meio da loja. Claro que eu não orei, Pai amado, não. Pai, em nome de Jesus, o Senhor fez ela. Eu declaro agora ela completamente sarada. Tudo de volta ao plano original. Braço perfeito agora. Falei, vê teu braço. Cara, o que você fez comigo? O que você fez comigo? O que você fez comigo? Eu falei, eu fiz com você para você entender que existe um Deus que é vivo e real e que transforma. Existe Deus que é vivo e real e que impacta. Você pode continuar vendo essa vidinha mequetrefe que você está tendo agora, de qualquer jeito, meia boca, pedindo para a Maricota fazer uma revelação. Ou você pode ter um compromisso com Deus real e verdadeiro que faz milagres, sinais e maravilhas. Por isso eu declaro sobre você, amada igreja, que hoje esse poder, essa unção venha sobre nós. Que você venha entender que você é alguém que carrega a presença de Deus. Você é alguém que vai fazer a diferença onde você estiver. Você é alguém que vai impactar não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja. É alguém que fará a diferença, é alguém que todos verão e falam, eu estou vendo alguém que carrega a presença e a unção do Senhor, alguém que foi tocado pelo Senhor, e o Senhor receberá toda a honra e toda a glória. É o que nós oramos. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Davi entendeu que tinha que ter santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só para te atualizar, isso aqui é Novo Testamento. Novo Testamento, que a galera fala que é a era da graça. Sem santificação, ninguém. Quando ele fala ninguém, gente, é ninguém.
Não é que tipo assim, não pastor, isso daí foi para aquela galera na época, hoje nós estamos diferentão, hoje é nós e Deus aí, nós estamos no século 21, coisa acontecendo, bacana, tudo atualizado, agora tem o GPT, você fala com a inteligência artificial que faz tudo para nós agora, a gente é isso aí pastor, a inteligência artificial está dominando tudo, já era outro tempo. Não parceiro, para bodybuild. Está usando a inteligência artificial também? Está usando? É ela que está fazendo as tuas campanhas, né? Oh, Jesus nos ajude. Não, ninguém, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é um padrão que Deus estabeleceu. Deus, Ele não habita no meio do pecado. E isso, se nós olharmos, é quem Deus está procurando. Então Davi olhou e falou, cara, agora eu entendi. E quando você pega, eu não coloquei aqui, Davi ele vem trazendo. A hora que ele entende aquilo que ele fez, que não era o padrão que Deus havia estabelecido, e a hora que ele alinha com aquilo que Deus fez, ele começa a trazer a presença de Deus para aquela cidade, ele começa a trazer a arca para aquele lugar, ele começa a trazer, meu irmão, algo maravilhoso que vai impactar. E sabe o que eu acho mais incrível, mais extraordinário? Porque, irmão, quando você olha lá em Atos, a palavra fala que Deus, ele vai realmente levantar o tabernáculo caído de Davi. A Bíblia não fala que vai ser levantado o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi maravilhoso, foi incrível, foi extraordinário. Tipologia bíblica é algo maravilhoso, tudo que era feito de ouro, de prata, disso, daquilo. Também não fala do templo de Salomão. Vou levantar agora o templo de Salomão. O templo de Salomão, meu querido, se você olhar, vai ser um negócio suntuoso, com de ouro e tal. A rainha de Sabá olhou e falou, parceiro do céu, não falaram nem a metade. Cheguei aqui, tô vendo com os meus olhos, o negócio é bacana, a roupa dos caras é da hora, tudo é da hora. Só que Deus, ele fala, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. O que era o tabernáculo caído de Davi? O que era o tabernáculo de Davi? Não está caído, o tabernáculo de Davi era uma lona, era uns pedaços de pau, uma lona e a arca embaixo. Qual era a beleza que tinha? Nenhuma. Mas tinha uma coisa que nenhum outro tinha: adoração 24 horas. Pessoas apaixonadas pela presença. Então Deus não está atrás, meu querido, de coisas, meu querido, que vão ser somente aparência. Deus está atrás da essência, daqueles que têm buscado, desejado e clamado, Senhor, eu quero carregar a tua presença, eu quero buscar a tua face, eu quero fazer a diferença, Senhor, nessa cidade, eu quero fazer a diferença onde eu estou. E isso, meu querido, é algo maravilhoso e extraordinário. Talvez você não entenda o que você carrega. Nós hoje, muitos cristãos não sabem o que carregam. Chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus, Jesus, quando que vem o reino de Deus? Um fariseu pergunta para ele. Você vê em Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus em visível aparência, até ainda não, mas um dia virá. Ainda não, um dia virá. Versículo 21. Nem dirão eila aqui ou eila, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. O reino de Deus está onde? Você carrega a presença, o reino de Deus. Nós carregamos isso. Por isso que eu falo para você, nós temos que ver muito bem hoje a forma como nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para esses textos, meu querido, isso nos faz entender que Deus estabeleceu um padrão, a qual Ele espera que a gente venha cumprir. E Deus não abre exceção, não existe exceção. Não, para você eu vou abrir exceção, para o outro não. Não, o que existe são homens e mulheres rendidos ao Senhor. Pessoas que desejam a presença, a glória, o toque do Senhor, para que venham viver de uma forma poderosa e sobrenatural. Davi, quando você pega, irmão, Davi, ele vem, depois você lá em casa, ele vem celebrando, as pessoas festejando, ele traz a presença de Deus para aquele local onde ele queria colocar. Ele traz para o reino, ele traz para a família, ele traz para casa, ele traz para ele. Então ali, meu irmão, é algo que Deus espera de mim, de você, tem que ter esse desejo. A pergunta que eu falo
para você hoje, dentro de você tem esse desejo por trazer a presença de Deus para a sua vida, dentro de você hoje tem esse anseio para trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, dentro de você hoje tem esse desespero para que o Senhor venha tocar a tua vida, para que haja uma mudança poderosa e sobrenatural? Ou será que nós estamos aqui simplesmente com uma listinha nossa, cheia de problemas, falar, resolve meus problemas porque eu quero ir embora, por favor, acaba logo, esse culto não acaba, meu querido? Esse aí não é alguém que vai simplesmente receber um toque, não, meu irmão, é alguém que até pode receber um milagre daquela lista, mas eu não quero só a lista, eu quero ser alguém impactado pelo Senhor, eu quero ser alguém tocado pelo Senhor, eu quero ser alguém que carrega a presença dEle aonde estiver, porque na verdade hoje nós olhamos, Deus Ele estabeleceu um padrão hoje para os nossos dias também. Então, todo mundo, eu já ouvi outro dia, todo mundo é filho de Deus. Primeiro que isso não é verdade, nem todo mundo é filho de Deus. Jesus fala, na verdade a palavra do Senhor fala, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu quem? Recebeu Jesus. Então nem todo mundo no mundo recebeu Jesus como o Senhor e Salvador. Então nem todo mundo no mundo é filho de Deus, pode ser criação de Deus. Para ser filho é só quando você recebe. Mas Deus também estabeleceu algo, e Deus está à procura de alguns. Você sabia que Deus está à procura de alguns? Todo dia Ele está à procura. E eu posso até falar que eu estou na igreja, mas talvez Deus está me procurando. Por quê? Porque quando você olha em João capítulo 4, versículo 23, diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todo dia Ele está à procura. Todo dia Ele está à procura. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E nós temos que olhar se nós estamos nisso aqui. Ou será que eu sou apenas um religioso? Ou será que eu sou alguém apenas que segue um protocolo? Alguém que apenas vem numa igreja? Ou será que eu sou alguém que realmente deseja a presença do Senhor? Porque quando Ele fala que adoram em espírito e em espírito significa uma atitude correta de coração, não apenas em aparência. Não é levantar a mão, não é o quanto que eu grito. Eu posso até gritar, bradar, te amo, mas aqui dentro vai dizer se realmente eu amo. É aqui dentro. É aqui dentro. Eu posso fazer posts, vídeos e o que for, e isso eu estou nesse meio também. Mas se eu não estiver em espírito, eu não estou agradando. Ele também fala em verdade, em espírito. Então não apenas em aparência, mas uma atitude correta. E em verdade é adoração a Deus que consiste com a escritura revelada e centrada em Cristo. Então em verdade é em Cristo sendo o centro, é Ele recebendo glória e honra e majestade, é Ele sendo a razão de nós estarmos aqui para cultuarmos a Ele. Quando fala que o Pai está à procura, são esses que o Pai procura. O Pai está à procura para esses adoradores. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade são aqueles que saem da aparência, são aqueles que saem de um protocolo, de uma cara de crentez, um linguajar de crentez, mas são aqueles a qual o coração arde, são aqueles que falam: Senhor, durante muitos anos na minha vida eu tentei te buscar da maneira que eu achava que era correta, mas agora eu cheguei diante de ti, Senhor, e eu vejo, o Senhor espera de nós verdade, o Senhor espera de nós uma adoração não de aparência, mas uma adoração, Senhor, de dentro para fora. O Senhor espera de mim uma postura, o Senhor espera de mim algo, Senhor, para que eu venha realmente carregar a tua presença, para que eu venha receber o teu toque, para que haja mudança em mim. Então eu declaro em nome de Cristo Jesus que nessa noite o precioso Espírito Santo venha tocar a minha e a sua vida. Nessa noite o Senhor venha mover poderosamente sobre cada um de nós. Toda religiosidade, aparência, cegueira ou achismo quebrado e cancelado agora. Deus está à procura desses adoradores. Ele não quer pessoas que louvam, pessoas que cantam bem. Ele quer pessoas que adoram em espírito
tem verdade, é algo de dentro para fora. Aonde está essa geração? Aonde está a geração que fala: Senhor, a partir de hoje chega, a partir de hoje não são mais as minhas vontades, a partir de hoje não é mais o meu eu que vai governar a minha vida, eu me rendo completamente à tua vontade, eu clamo a ti para que a tua glória venha sobre nós. Senhor, nós não pararemos de clamar, de cantar, até tua glória vir sobre as nossas vidas, até a tua presença vir sobre nós. Então nessa noite é uma noite de posicionamento, é uma noite que eu falo para você, é hora de você olhar para a tua vida e falar: chega, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo um evangelho segundo eu acho, ou estou vivendo um evangelho segundo a palavra de Deus diz? E eu falo para você, a hora que você entender isso, prepare, porque a glória de Deus será derramada sobre a tua vida. Prepare, porque a presença de Deus virá sobre você. Prepare, porque há um derramar do Senhor sobre a tua vida. Se você conseguir, se coloque em pé no seu lugar, feche os seus olhos, levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero o teu toque na minha vida. Se você já percebeu que áreas da sua vida você está vivendo segundo você acha, chega, fala: Senhor, hoje eu busco mudança, hoje eu não quero mais caminhar dessa maneira, eu não quero só ter boa intenção, eu quero caminhar segundo o padrão que o Senhor estabeleceu. Aleluia!